Olá, queridas. Vamos dar início à nossa reunião. Amém? Eu vou falar hoje de um texto que é um pouco conhecido da gente. Ele está lá em Isaías, capítulo 49, e o verso é o 2, mas a parte B, tá bom? Isaías 49, versículo 2, mas a parte B dele. Todas encontraram? Ok, então. Eu vou ler a parte B do versículo, tá? Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. O teu nome é poderoso, Senhor. Abra o nosso entendimento neste momento para que nós venhamos a reconhecer o Espírito atrás da letra, Senhor. Te mostra, Senhor, qual Espírito está falando conosco hoje, Senhor. Se é de entendimento, se é de esclarecimento, Senhor, se é de nos impulsionar para aquilo que nascemos para fazer, Senhor, ou nos mudar a rota. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre construção no terreno certo, como se nós todas fôssemos engenheiras. Que engraçado, né? Mas sim, não deixa de ser isso mesmo que nós estamos fazendo, é uma construção. A gente constrói, né? Então, nós nascemos, nós crescemos, e neste processo, nós desejamos construir algo, é alguma coisa do nosso jeito de ser, do nosso caráter, construir algo. E não necessariamente colocar tijolo em cima de tijolo, né? Mas a construção, nós construímos. Nós construímos o nosso casamento, nós construímos a educação dos nossos filhos, nós construímos uma carreira para trabalhar, nós construímos a nossa maternidade, nós construímos amizades, tudo nós construímos. Elas não nascem prontas. Amém, minhas irmãs? Então, nós estamos construindo algo sempre. Então, muito de nossas construções, elas derivam de motivações. E algumas motivações que nos levam a construir algo, elas podem estar embasadas em equívocos, em coisas que não são da vontade do Senhor. E veja bem, é natural que nós estejamos preocupadas em atender às expectativas das nossas famílias. As nossas famílias de origem e a nossa família. É muito natural que a gente queira atender essas expectativas. E também nós temos a tendência, e isso não é uma coisa terrível, é uma coisa que é nossa, que nós temos a tendência de querer nos impressionar a nossa parentela, né? Com aquilo que a gente está construindo, com aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós começamos a edificar algo. E isso a gente quer também que nos traga um bom contentamento, um bom retorno financeiro, não é mesmo? A gente faz isso. É do nosso jeito de ser. Quem nunca pensou, vou fazer isso porque isso vai me trazer um benefício financeiro, né? É natural. E também pode ser que essa construção, e quase que 100%, né, minhas irmãs, que tenha dado início a algo que foi gerado em nosso coração. E a gente pensa que tem que suprir as nossas necessidades, mas o nosso coração ainda está doente, não foi tratado ainda. Então, a gente tem que prestar muita atenção, que muito provavelmente, né, a gente tenha feito alguma construção quando o nosso coração ainda não tinha sido tratado. Mas podemos estar nos esquecendo que nós fomos criados para algum fim específico. E nós temos que perseguir esse fim específico. E
minhas irmãs, é um risco estar construindo um prédio que provavelmente esteja sendo edificado num terreno errado, num terreno que não arenoso, que não trará proveito algum. E o pior, não vai servir para acolher ninguém. Isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Uma vida sem propósito de existência pode ser equiparado a um bumerangue. Sabe o que é bumerangue? Eu não sabia o nome às vezes, né? Mas aquele negocinho assim que tu atira, né? Então, um bumerangue, minhas irmãs, ele pode percorrer uma distância enorme. Ele vai longe, dependendo de qual o material que ele é feito, com a força que foi impulsionada, mas ele não tem destino. Ele não chega a lugar nenhum. Ele não volta para nós mesmos, às vezes. Mas nós todas somos flechas, flechas polidas, certeiras no nosso propósito. Amém? Glória a Deus. O termo flecha polida, ele refere-se àquela flecha que foi cuidada, que foi minuciosamente tratada, e ela tem um objetivo certo e determinado. Ela tem um alvo, essa flecha. Cada uma de nós aqui tem um alvo, certinho. Cada uma de nós. O Senhor, ele fez, ele lixou, ele arrumou, tirou toda a imperfeição dessa flecha, ele guardou na aljava dele. Por que ele guardou na aljava dele? Porque tem um momento certo também de nós sermos impulsionadas. Amém? E uma vez essa flecha tratada, ela está à disposição do arqueiro. Ela está à disposição, porque olha a importância de se permitir o tratamento. É muito importante, mas muitas vezes, quando nós estamos passando pelo processo do treinamento, a gente desiste. Não, não quero. Volta atrás. Porque dói. Dói. Lixar não dói? Quando a gente esbarra num muro que tem aquelas pedrinhas assim, não machuca? Mas, minhas irmãs, estejamos preparadas para essa atividade do Senhor na nossa vida, nos polindo, nos arrumando, nos ajeitando, para estarmos à disposição do nosso amado, porque no tempo oportuno ele vai nos lançar para um objetivo muito maior do que a gente imagina. Assim o Pai lida conosco, minhas irmãs, pois por ele nós fomos criadas e temos que ser tratadas por ele. E nós somos chamadas através daquilo que nós passamos na vida. Ele permite coisas para a gente passar, porque vai ser por aquilo que nós vamos ser usadas. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor, nós viemos todas esfarrapadas, todas esgualepadas. Eu, pelo menos, cheguei no Senhor destruída, com meu coração em frangalhos, sem saber direito quem eu era. Aliás, eu nem sabia mais quem eu era. E ele teve que me tratar, ele teve que me polir. E esse tratamento vai continuar até o dia do Senhor. Mas eu estou à disposição do meu amado. Doeu? Dói até hoje. Dói até hoje, porque quando eu digo por mim, né? Eu era como um trem a 300 km por hora. E eu tive que frear abruptamente. Sabe? Saindo faíscas. Foi assim, porque eu estava indo na direção contrária daquilo que o Senhor havia preparado para mim. Minhas irmãs, nós precisamos estar alinhadas para o nosso projeto de existência. A Bíblia diz: os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro.
antes de qualquer um deles existir. Isso está lá em Salmo 139, versículo 16. Meditem nesse versículo, meus irmãos. Ele é muito importante, ele vai nos clarear muitas coisas, porque isso dá segurança também para nós. Amém, minhas irmãs? Quero falar para você sobre Paulo, porque Paulo, antes de ser Paulo, ele foi Saulo. Saulo. E ele fazia aquilo que ele acreditava que era o seu objetivo, que era perseguir os cristãos. Ele tinha um zelo de fariseu, um cuidado, ele achava que tudo aquilo era uma blasfêmia. Ora, vejamos, ele perseguia, prendia, não apenas homens, mas mulheres e crianças. Até que Saulo foi surpreendido pelo chamado de Cristo quando ele estava indo para Damasco. Olha que tremendo. E depois ele teve a revelação, de quem ele era, qual era a sua vocação. Nós podemos abrir em Gálatas, capítulo 1, verso 15 e 16. Gálatas 1, 15 e 16. Amém? Ok, vou ler. Mas depois me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, ou seja, foi o próprio Senhor. O próprio Senhor que fez isso, o próprio Senhor tratou, o próprio Senhor tirou as suas farpas, renovou a sua mente e deu destino, porque quando nós somos tratados pelo nosso Pai, nós temos destino. Quando nós temos a ideia de pertencimento, nós temos destino, nós somos automaticamente alinhadas. Toda vez que alguém se achega ao Senhor e que tem a revelação de que pertence ao Senhor, ele tem destino. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando eu entendo no meu coração que eu, Fabiana, fui gerada, formada em Deus, e quando eu me deparo que eu pertenço a Ele, eu sei que nada pode me deter, porque eu tenho uma vocação. Eu tenho algo para cumprir em parceria com o meu Pai, porque toda obra já foi realizada, minhas irmãs. Nós somos parceiras. O nosso trabalho é caminhar através da obra já concluída. Isso é descanso. Eu entendo que eu pertenço ao meu Pai e que eu tenho que passar pelo tratamento. Eu entendo que eu tenho um destino. Amém? E olha como é interessante. Paulo, fazia antes de ter um encontro real com Jesus. O que ele fazia? Ele perseguia os cristãos. Ele fazia o que imaginava que era correto. Eu também fazia, e o que eu fazia eu achava que era correto. Saulo estava agradando a si mesmo e aos seus amigos fariseus, assim como eu estava me agradando e agradando quem estava ao meu redor. No entanto, o propósito de Paulo, era expandir aquilo que ele queria destruir. Forte, né? E olha a revelação que o Espírito Santo me deu. Gente, isso é muito forte. Isso aponta para que quando nós estamos equivocados, nós fazemos exatamente o contrário daquilo que nascemos para fazer. O nosso propósito é manifestar o reino de Deus, ainda que sem palavras. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Esse é o que nós temos que atingir. E como fazer isso ele vai nos instruir. Ele vai nos atirar.
como flechas polidas. Edificar um prédio que abriga pessoas. Olha só, hoje nós somos engenheiras. Edificar um prédio que abriga pessoas. Isso é o nosso cuidado como filhos de Deus. Nós temos que entender que devemos cuidar do outro, dos outros, e não de nós, e não de mim mesma, pois de mim mesma tem uma irmã que vai cuidar, tem um irmão que vai cuidar. Um paradoxo, não é? Para o mundo que a gente vive, onde cada um se cuida de si mesmo e o restante que se cuide. Realmente, viver Cristo é um paradoxo. Experimentá-lo é um paradoxo. Experimentar Jesus é viver contrário ao que a nossa própria mente imagina. Eu digo num primeiro momento, antes dela ser renovada. Antes de nós entendermos qual o nosso real papel. Então, vejamos. Paulo, em função do chamado dele, viveu, sofreu e morreu. Olha que tremendo. E realmente, lendo as Escrituras, a gente percebe que ele empenhou, depois do encontro que ele teve com Cristo, ele empenhou sua vida na manifestação do reino. Jesus sabia quem era, mesmo quando o próprio diabo tentou, com dardos de dúvida. Isso a gente pode ver lá em Lucas 4:3. Vamos abrir lá? Espera aí que o capítulo 4... Isso, Lucas 4:3. Amém? Posso ler? O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Notem, minhas irmãs, que sempre seremos tentadas com a dúvida. Sempre vai surgir dúvida na nossa mente. Será que é isso mesmo? Será? É importante que neste momento a gente comece a pedir para o Pai discernimento das vozes que escutamos. Será que é a minha própria voz? Será que é a voz do Espírito Santo? Shalom, pastora Evelyn, shalom. Será que é a voz do inimigo? A gente tem que pedir esse discernimento. É importante que a gente peça esse discernimento. Ok, pastora? Senhor abençoe a senhora. É importante, minhas irmãs, que nós venhamos compreender que o inimigo, ele vai sempre tentar, e ele está ao nosso derredor. Ele sempre vai tentar lançar dardos na nossa mente, de dúvidas, porque ele sabe que já nós somos filhos, mas ele quer que a gente não cumpra com aquilo que a gente nasceu para cumprir, amém? Então a gente tem que estar apostos sobre isso, apostos. Percorrer os dons do Espírito, minhas irmãs. E eu estou falando isso pelo Espírito, né? Nós temos que pedir, sim. E tudo que a gente pedir, ele dá. Pode demorar um pouco, no nosso tempo, na nossa expectativa, mas ele dá. E o Senhor tem me falado agora, neste instante, que é para todas pedir o dom de línguas. Porque o dom de línguas é o único dom que é para nossa própria edificação. E nós precisamos do dom de línguas, de orar em línguas. Nós precisamos disso. Porque todos os outros dons é para o outro. É para o nosso irmão. Amém, minhas irmãs? Então, Jesus, ele permaneceu firme na missão dele, não permaneceu? Sim. E ele não era obrigado. Assim como todas aqui, não somos obrigadas. Deus não nos obriga. Mas é um prazer fazer aquilo que ele quer que a gente faça. É um prazer sermos participantes da obra dele. Jesus veio, ele se esvaziou. Está nas Escrituras, depois eu passo no grupo
o endereço correto, mas ele esvaziou a sua glória, ele veio 100% humano, sentindo dor, sentindo frio, sentindo tristeza, fome. Está escrito que ele chorou, está escrito que ele dormiu, está escrito. Afasta de mim esse cálice, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Humano, humano. Mas ele permaneceu firme na missão dele. Mas o que ele fazia para fortalecê-lo? Orava, conversava. Era isso. Ele sabia todas as escrituras na mente dele. Com 12 anos, Jesus Cristo debatia com mestres. Tamanha era a sabedoria, tamanha era a sua sabedoria. Então, é importante ler as escrituras, porque através da leitura das escrituras nós renovamos a nossa mente e termos um relacionamento com o Pai. Amém, minhas irmãs? Então, Jesus, ele permaneceu firme na sua missão. Inclusive quando Pedro, seu discípulo, tentou coagi-lo para que tivesse compaixão de si mesmo. Pedro não disse, não, isso não vai te acontecer, Senhor. Isso não pode te acontecer. E o que Jesus respondeu? Vai para trás de mim, Satanás. Porque toda vez que a gente sente compaixão da gente, nós estamos dando lugar a Satanás. Isso é forte. É muito forte. O nosso amado Jesus, o nosso Salvador, considerava a vontade do Pai acima de qualquer necessidade sua. Nós vemos essa parte em João 34. Vamos abrir lá? João 4, 34. Posso sim, Vaninha, posso sim. 4, 34. Vamos lá ver? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E Jesus, minhas amadas, glorificou o Pai na realização desta obra. Em João mesmo, só que no capítulo 17, versículo 4. 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Aleluia! Veja bem, minhas irmãs, João, ele explicou muitas coisas de Jesus, né? Ele mostrou Jesus como Deus, mas ele completando a obra, né? Eu quero dizer isso para vocês assim, ó, que Jesus, ele é nosso modelo, amém? Nós entendemos isso, né? Amém. E Jesus, ele foi obediente em tudo, inclusive na morte, e foi morte de cruz. Ainda que ele tivesse orado, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ainda assim, ele demonstrou que sim, ele sentia medo, sim, ele estava com dor, ele queria que passasse aquilo rapidamente, né? Bom dia! Bom dia! É o vizinho. Então, minhas irmãs, nosso modelo nos mostra que nós podemos, porque ele tinha 100% humanidade dentro dele. E através de um homem o pecado entrou, e através de um homem o pecado saiu. Depois da sua glorificação, que sim, ele assumiu seu lugar à direita do Pai. Mas até então ele estava aqui conosco. E ele suportou tudo que um homem pode suportar. E por que ele suportou, minhas irmãs? Porque ele é o nosso intercessor, é o nosso advogado fiel. Vocês já não escutaram louvores assim? Advogado fiel, né? É Jesus. Sabe por quê? Porque ele passou pelo que a gente passou. Somente passando por coisas que outra pessoa passa, eu posso entender o que ela está passando.
Então, Cristo teve que passar por tudo que nós passamos para dizer assim junto ao Pai, sim, Pai, eu estou vendo que ela está passando, mas eu sei que é difícil. Por favor, tenha misericórdia. Pai fez tudo perfeito, minhas irmãs. Tudo perfeito. Tudo. Amém? Jesus foi uma flecha polida, estava guardada na aljava do Senhor. Então, queridas, sucesso segundo John Maxwell consiste em 3 coisas. E eu estou finalizando. Conhecer seu propósito na vida. Primeiro, crescer para atingir o seu potencial máximo. Tchau. Obrigada para ti também. E também lançar sementes que beneficiem outros. John Maxwell sacou tudo. E eu nem sei se ele era cristão, mas ele entendeu. Henry Ford diz assim, ó, todo segredo de uma vida bem-sucedida consiste em descobrir o que a pessoa está destinada a fazer. E fazer. Forte, né? Viktor Frankl, ele é um psiquiatra. Quando ele passou pela experiência do campo de concentração, ele passou. Então, ele fez uma observação entre os prisioneiros e a si mesmo, né? Aqueles que mantiveram o domínio e a sanidade mental foram aqueles que tinham um senso forte de dever, missão e obrigação. Todos nós temos a responsabilidade de prosseguirmos com o propósito para o qual foi alcançado por Deus. Todas nós temos responsabilidade aqui. Ninguém fica de fora. A palavra de Deus diz assim, que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Numa manhã de quinta-feira, às 9 horas, 9h40 precisamente, estarmos aqui reunidas numa sala de Zoom, é porque foram escolhidas. Foram escolhidos, porque poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, minhas irmãs, mas estão aqui comendo a palavra do Senhor, estão aqui crescendo na palavra do Senhor, entendendo que tem sim responsabilidade, tem sim destino e tem sim algo além do que a gente está vivendo. E louvado seja o Senhor que Ele nos despertou. Louvado seja o Senhor. Glórias te damos, Senhor. Lá em Filipenses, capítulo 3, vamos lá? Depois de Efésios. Filipenses, capítulo 3, e o versículo é o 12. Amém, minhas irmãs? Posso ler? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Amém? Amém. A nossa alma, minhas irmãs, não entende a ausência de um sentido, de um destino. Não entende. Quando nós não temos algo programado, ou a ideia de que sim, temos que fazer algo, a gente não fica meio esbaratinado? Porque nós temos com isso dentro de nós. O Senhor colocou isso dentro de nós. Nós temos que ter um propósito, sim. Nós temos que ter algo a fazer. É importante isso. A construção de algo é importante. Nós passamos a vida inteira construindo. Construindo, construindo. E é importante isso para o ser humano. Senão a gente nem vive. A gente vegeta. Então, vamos viver segundo o exemplo de Paulo, em Filipenses também, no mesmo capítulo 3, só que os versos 13 e 14 agora. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Minhas irmãs, aqui tem uma chave muito poderosa. E eu gostaria de impartir essa chave com vocês. Nós temos que seguir em frente, sem olhar para trás. O que passou, passou.
Isso é muito importante. Porque em alguma altura da nossa vida nós fizemos algo que nos envergonha. Mas aquilo passou. Nós já confessamos para o nosso amado, ele nos deu o seu perdão e nós temos que seguir em frente. Nós não podemos ficar parados naquilo que passou, ou numa tristeza, ou em algo que de repente possa nos paralisar. Amém? Porque Ló, né, quando ele teve o favor do Senhor de sair com a sua família de Sodoma, foi dito para ele, né, não olhe para trás, porque se olhar para trás vão virar uma estátua de sal. Mas a mulher dele olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. E o que isso significa para nós, minhas irmãs? Significa que quando nós olhamos para trás, a gente impede do Senhor nos limpar. Ganhar o prêmio da convocação de Deus. Seria o prêmio? Seria o quê? Não li ali, deixa eu ver. Não, na verdade, assim, ó, por causa do cumprimento do chamado, nós ganhamos, né? Quando nós cumprimos o nosso chamado aqui, nós temos um prêmio. E esse prêmio não é a eternidade, porque a eternidade a gente já ganhou quando fomos salvos, né? Mas o prêmio é estarmos com Cristo no milênio, não passarmos pela tribulação aqui na Terra. Eu vou começar a explicar sobre milênio mais adiante. Uma quinta por mês eu vou anunciar, né, que vai ser estudo. Por isso que eu falei sobre salvação antes, para a gente poder entender o milênio, o reino, né, de Jesus. Amém? Então, minhas irmãs, o passado, né, ele pode ter correntes que nos aprisionam, sabe? Que nos aprisionam para que a gente não siga em frente. Isso também pode ser uma armadilha do inimigo, né? Lembrando continuamente daquilo que a gente já passou, daquilo que a gente já viveu, nos culpando, porque o nosso pai, ele não nos culpa, viu, minhas irmãs? Quem nos chama pela culpa é o inimigo das nossas almas. O Senhor nos chama de filha, filha minha. Ele já nos limpou, ele já nos lavou. Sobre nós está o sangue do Cordeiro. Então, a gente tem que se lembrar, estou me culpando, sai daqui, inimigo. Meu Deus já me perdoou. E você pode ter também. Cada vez que vier a lembrança, sai daqui, inimigo. O meu pai já me perdoou. Eu sigo para o alvo. Eu estou adiante. Porque isso pode nos tornar uma estátua de sal. E aí o Senhor não tem mais como nos mexer, porque ele é cavalheiro. Ele não vai nos empurrar, ele não vai nos forçar. Por isso que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Isso está lá em Lamentações. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente. E por conta desse tempo diferente, nós temos que nos lembrar constantemente de quem é o Senhor na nossa vida. E de que nós somos para Ele. E ainda que tudo acabe, nós estamos seguras. Nós estamos seguras e nós temos que trazer isso à nossa memória. Amém, minhas irmãs? Prestem atenção, minhas irmãs. O tropa de elite de Jesus também tem um propósito. E ele nasceu para que nós venhamos a manifestar o reino de Deus. Cada uma de nós tem uma unção particular. Cada uma de nós que está aqui. Nós temos as nossas características pessoais. Foi o Pai que deu para nós. Foi Ele que inseriu a nossa personalidade. Foi Ele. Nós temos o nosso jeito especial de ser. Foi Ele que fez. Ele que me fez desse jeito. Ele que fez Vânia desse jeito. Suzana, Jana, Adri, Grazi, Dani, Cris e as demais. Não é para a gente ser idêntica uma à outra, ter uma forma, eu tenho que ser igual a você, eu tenho que ser igual, eu não sou. Nós somos únicas. E cada uma de nós tem algo específico para fazer, para contribuir, para que o reino de Deus seja manifestado. Cada uma de nós aqui respeita a unção que a outra carrega. Eu respeito cada uma de vocês.
E todas nós respeitamos o que cada outra carrega. Eu sei que tem uma obra na vida da Vânia, que tem uma obra na vida da Jana, da Suzana, que estão na minha tela aqui. E na obra de cada uma de vocês que está nessa reunião e daquelas que irão assistir. Eu sei disso perfeitamente. E o meu trabalho pessoal é trazer isso para fora. É trazer isso, arrancar de dentro, trazer para fora e fazer com que vocês cumpram com o chamado de vocês. Esse é o meu propósito, essa é a minha vontade, a minha vontade está aliada com a vontade do Senhor. Eu realmente respeito e admiro o que cada uma de vocês carrega. E tudo que estiver ao meu alcance para isso acontecer, eu vou fazer. Seja em oração, seja empurrando, vai, faz. Ai, ai. O Pai querido, ele realizou uma obra maravilhosa em cada uma de nós. E por isso temos autorização para fluirmos, nós temos, veja, autorização para fluirmos naquilo que somos, porque somos filhas, e ele nos chama, cada uma por nosso nome, minhas irmãs. Se eu impedir qualquer uma de vocês de fazer aquilo que nasceu para fazer, eu sou impostora. Jesus não está comigo. Eu estou sim para ajudar, para alertar, para edificar a vida de vocês, assim como cada uma de vocês faz o mesmo para a minha vida. Amém? Entender que cada uma de nós tem um propósito individual e que temos unção própria. Nós temos unção própria e dons particulares nos impulsiona a glorificar o Pai em sua complexidade. E o mais importante é entender que estamos caminhando todas para o mesmo objetivo e que cada uma fará a sua parte e a engrenagem funcionará perfeitamente. O Senhor, ele nos chamou todas que se achegam a ele, todas, e disse que nós somos sacerdotes reais, somos nação santa. Não é mais diferente, nós todas estamos cumprindo com o que ele estabeleceu para cada uma de nós. Ninguém pode impedir de vocês fluírem para aquilo que nasceram para fazer. Ninguém. Ninguém. Amém, minhas irmãs? E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para dizer para vocês nessa manhã. Um pó de telha delicioso. Amém? Vocês podem abrir os microfones se quiserem comentar alguma coisa, eu vou fechar um pouco o meu. Uau, eu amei essa palavra. Amei. Amei, vou assistir 1000 vezes no YouTube. Amei. Então, eu fiz algumas anotações aqui enquanto você estava falando que me trouxe a lembrança, né? Quando eu entendo no meu coração que eu fui gerada em Deus, nada pode me deter, né? E é uma verdade, né? Quando a gente entende isso, né? Quem nós somos, acabou. E isso vai sendo transformado, depois que você tem esse start, vai sendo transformado no dia a dia, acabou, não tem mais como voltar atrás, né? E outra coisa que você falou que me marcou muito, você falou assim, quando estamos equivocados, fazendo o contrário daquilo que nós nascemos para fazer, né? A gente faz o contrário. E eu comecei a trazer a memória realmente, né? Porque eu pregava, igual Saulo, pregava tudo o contrário daquilo que o Senhor, né, me fez para fazer, assim. Eu falei, meu Deus, olha só como isso é uma verdade, né? Eu pregava o contrário, imagina, eu pregava que o diabo não existia. Olha que forte isso, né? E aí eu comecei a lembrar disso, isso é uma revelação e é uma verdade mesmo, aquilo que você recebeu, né? Porque eu sou um testemunho vivo disso. E outra coisa também que você estava falando sobre sermos as separadas, de estarmos aqui. Eu te falei hoje de manhã, né, que eu acordei, porque como meu marido essa semana está no horário da noite, eu estou dormindo tarde para poder estar em companhia com ele, né? Tá no mesmo ritmo. Acordei num pulo 20 para as 9, né? Tô de pijama ainda. Falei, ai meu Deus, que horas são? Não acordei, fui acordada, né? Porque nem botei relógio de despertar, nada assim. Então eu sei que
que foi o Espírito Santo que me acordou para a reunião, assim. E outra coisa que me aconteceu, assim, com essa maturidade que você começa a entender quem você é em Deus, né? Essa semana eu tive um ataque, assim, também, comentei com a Fábio, e eu disse para ela, eu não tô bem, mas eu tô consciente do que está acontecendo, e agora eu tô conseguindo equilibrar isso. Ou seja, a gente já está num outro nível, tendo esse senso de responsabilidade que não dá mais para parar. Não dá mais para parar e dizer assim, ai, não estou bem, vou ficar aqui no meu travesseiro. Não dá mais para parar, sabe? Porque o reino, ele precisa de mim, eu preciso continuar. Então, eu preciso ter, agora a gente está num tempo em que a gente precisa ter essa consciência, né? Não, eu sei o que eu estou sentindo, mas eu não sou o que eu sinto. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Então, a gente já está num nível que a gente começa a perceber as coisas, né? A gente precisa ter essa maturidade. E eu falei isso para ela. Tem alguma coisa acontecendo comigo, ou seja, estava recebendo flechada de tudo quanto é lado, que foi no dia ali que todo mundo, na virada ali, que todo mundo sonhou um monte de coisas, né? Todo mundo sonhou e eu recebi as flechadas ali, né? As setalhadas, tudo. Estava num peso gigantesco em cima de mim. E nesse sentido, eu disse: eu sei que tem alguma coisa acontecendo, mas eu preciso ter esse senso de responsabilidade comigo agora. E aí a Fábio orou e eu tentei manter o equilíbrio nas coisas, assim. A importância da gente saber quem nós somos e a quem pertencemos. E é uma coisa que o diabo vem destruindo, né? Que ela falou assim, que a gente sempre quer fazer alguma coisa, né? E lá fora a gente vê que as pessoas estão buscando isso também. A importância da gente identificar também, porque as pessoas elas querem pertencer a alguém. Por isso que a gente vê o quanto o diabo destrói. As pessoas querem pertencer a alguém. Por isso que elas fazem parte de um grupo feminista, elas fazem parte de um grupo de não sei o quê, elas fazem parte da Zoinca, sei lá como é que é o nome daquilo. As pessoas querem pertencer a alguém. Elas querem ter um pai. Elas querem. Só que aí elas não sabem. Elas querem ser de alguém, elas querem ser alguém como nós sempre, a gente sempre quis também. Só que daí com a identidade deturpada, né? Com a paternidade deturpada, a gente se perdeu no caminho. E aí hoje a gente tem recuperado isso em nós, e a gente precisa ter agora esse senso de responsabilidade de olhar lá fora e fazer aquilo que a Fábio falou, cuidar do outro, né? Cuidar do outro, começar a identificar quem está nessa situação. Eu amei essa palavra, ela veio assim muito ao meu coração, ao meu espírito. Eu quero realmente ver esse pó de telha mais vezes, perguntar mais vezes o que é esse pó de telha. Eu amei. Obrigada, Fábio. Veio muito, muito, muito para mim assim. Glória a Deus. Amém, irmãs? Mais alguém quer falar alguma coisa? Realmente. Amém. Amém. Quem? Amém. Ah, pode falar, depois eu falo. Não, eu vou É bem rapidinho, é bem rapidinho. Quando a Fábio estava falando ali no início, eu estava escrevendo algo e, resumidamente, eu escrevi o seguinte: Deus, quando eu entendo que o pertenço, tem uma obra a qual obedeço. A voz do Pai, o que é, não tem mais valor. Olhar para o alvo e cumprir com amor. Que lindo. Que Uau, poderoso. que lindo! Que lindo, Cris. Eu até fiquei pensando, nossa, né? A gente escreve depois ficar pensando, né? Eu falei, nossa, que forte, né? Mas porque obedecer muitas vezes não é fácil, né? Tem que negar muitas coisas que às vezes a carne ou a alma quer, e às vezes, dependendo como a gente está, não consegue ouvir ou discernir, talvez, a voz de Deus, né? No meu caso, às vezes. Então, eu falei, nossa, que forte, Senhor, que você colocou, mas está escrito, está escrito. Até pensei em mudar, eu falei, não, mas é porque quando a gente entende que pertence a Deus, como a Fábio colocou, né? Então,
quando a gente que pertence, a gente quer e gosta de obedecer, é por amor, não é, né? Eu tenho que ter isso. Vou fazer porque eu amo a Deus. Obrigada, pastora. Beijo a todas. Beijo, Cris. Que forte, né, esse teu ensinamento, né, Fábio? Porque é como a Suzana falou, né? Quando a gente sabe quem a gente é, como tu falou também. Porque olha como tu disse, a importância da gente saber discernir a voz de Deus do inimigo, né? Se a Suzana não tivesse esse discernimento na hora que ela estava tendo aquele ataque, ela não ia saber que era um ataque, ela ia dar evasão para aquela voz, né? Ela ia dar audiência para aquela voz. E eu também percebi isso nessa semana. Ontem, eu acho, né? Eu até estava ruim lá na cama, até te falei tudo, mas depois eu pensei, não vou aceitar isso, não. Né? A gente pode ouvir a voz do inimigo às vezes, porque ele vai falar, a gente ouve, mas a gente já tem que estar com esse discernimento de entender que a voz dele já largar, não fazer mais parte com aquilo ali, né? Rejeitar o que ele está falando na nossa mente. Né? E é tremendo quando a gente começa a desenvolver isso, mas é aquele negócio, como a Fábio falou, é o pó da telha, para tudo é o pó da telha. No começo a gente pena, apanha ouvindo a voz dele, dando ibope para o que ele fala, morre ali na mão dele, né? Passa um dia inteiro, uma semana, às vezes até mês naquela lamúria, e ele falando e a gente ouvindo e alimentando o que ele está falando. Depois vai diminuindo até que quando dá o start mesmo, que o pó da telha já se revelou na nossa mente, a gente entende que é ele falando. E daí entra também aquele negócio, né? Deus saber quem eu sou, a quem eu pertenço. Quando eu sei para quem eu pertenço, quando eu sei de quem eu vim, de onde eu vim, quem é meu pai, eu já conheço a voz do meu pai. E eu não vou mais dar bola para outra voz, porque eu conheço a voz do meu pai, eu tenho intimidade com ele, eu sei quem ele é. Né? Na Bíblia não fala, né, que ele chama a gente pelo nosso nome e a gente reconhece a sua voz, né? Então é isso mesmo, quando a gente conhece a voz dele, a gente não dá mais evasão, mas é normal no nosso caminhar, no nosso crescimento, a gente ir compreendendo isso, discernindo qual é essa voz, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu conheci Jesus agora e eu já vou saber qual que é a voz dele. Não, tem que ter intimidade, tem que ter um relacionamento, como a Fábio falou no começo, construindo. A gente não está aqui construindo? Com Deus também a gente está construindo um relacionamento, porque Ele sabe quem a gente é, mas a gente não sabe quem Ele é. E a gente tem que construir, lendo as Escrituras, né, buscando Ele na nossa intimidade, e a gente vai construindo isso. Meu Deus, que palavra, como a Suzana falou, eu vou ouvir várias vezes também. Eu vou ter que ir ali atender meu interfone, só um minutinho, já volto. Vou falar só um pouquinho, porque bem pouquinho mesmo. Eu vejo que o outro grupo que eu participo, as pessoas não participam muito, sabe? E eu vejo que é a voz do inimigo mesmo, tirando elas do grupo. Isso aconteceu várias vezes comigo. Até um dia que eu me fortaleci, eu falei, eu vou. Eu estou muito grata a vocês, porque isso é um milagre, tá? Na minha vida. Eu me entregar, querer esse relacionamento. Eu estou muito feliz por pertencer a esse grupo. Eu não vou contribuir muito, me perdoem por isso, eu estou aprendendo muito ainda, por isso eu prefiro ficar quietinha e só assimilando, e quem sabe eu consiga descobrir meu propósito e com a ajuda de vocês eu seja uma flecha também. Obrigada. Muito obrigada. Ô, Vaninha, você é uma bênção, meu Deus, glória a Deus, querida. Você contribui, sim, e muito, você nem imagina o quanto você contribui nas suas orações, você é uma flecha, minha querida. Você é uma flecha do Senhor, e não pensa que você não contribui, você contribui muito. Nós somos irmãs, estamos aqui unidas,
E a gente vai crescendo, ó, uma junto com as outras, e vamos indo. E todas nós estamos indo para o mesmo caminho. Com certeza você vai fazer grandes coisas, eu tenho certeza disso, minha irmã. Grandes coisas. Mais alguém quer falar, minhas irmãs? Tudo quieta, parece. Vai Porque falar, dele é Miriam? falante, não vai falar nada? Jana, meninas. Acho que não tem mais nem o que falar, né? Porque já foi dito tanta coisa grandiosa aqui para nosso ensinamento. Ontem, até estava falando ontem para o Luciano, que eu falei, Luciano, de mim mesma, Janaína, alma, eu não quero ler a palavra, eu não quero orar, eu não quero, né? Mas eu agradeço tanto a Deus e do Senhor ter me colocado nesse grupo. Agradeço tanto a Deus pela Fabiana ter orado pela minha vida no secreto, porque eu estava perdida nas minhas dúvidas, nas minhas bobiças, achando que o que eu vinha fazer não levava a lugar nenhum, que eu também não era uma flecha, mas hoje eu entendo que eu sou uma flecha enorme na mão do Senhor, porque as orações, muitas vezes eu falo, ontem eu estava falando com o Luciano, que às vezes eu estou vendo algo na internet e o meu telefone, ele vibra para oração, e muitas vezes eu penso, depois eu oro. E não, o Espírito Santo, ele me leva, não, para agora o que tu está fazendo e vai orar. Então, eu acho que nós somos uma flecha a gente está muito esticada na mão do Senhor, porque o Senhor tem nos levado em lugares através da oração pela vida das pessoas que a gente não consegue entender a grandiosidade disso. Mesmo a gente estando dentro da nossa casa, orando no secreto, né? O quanto Deus tem feito através das nossas vidas. Mas a Janaína em si, ela não entende isso, né? Não entendia, porque hoje o Senhor está me trazendo isso. O quanto é poderoso, o quanto a gente está sendo usada nas mãos do Senhor, como a Fábio falou, que a gente poderia estar fazendo muitas coisas nesse momento. A Janaína, nesse momento, outro dia, estaria igual uma doida, descabelada, limpando a casa, lavando, correndo. Ai, meu Deus, tanta coisa para fazer. Mas hoje a Janaína, que o Senhor quer que eu seja, está aqui na frente de uma câmera, ouvindo, criando coragem para falar, porque eu sou corajosa em Cristo Jesus, aleluia. Mas antes eu não era assim, né? E o Senhor está trazendo isso, essa coragem, essa ousadia, me colocando no lugar que eu tenho que estar, que é buscando Ele, aprendendo cada dia mais com Ele, através da vida de cada uma de vocês que estão aqui. E ontem eu cheguei a me emocionar falando isso pro meu esposo, tô aqui já doida para chorar, mas é de alegria, assim, de ver o quanto o Senhor, Ele nos ama, o quanto Ele cuida das nossas vidas, que mesmo a gente dando vazão para ouvir a voz contrária, colocando na nossa mente que a gente não é nada, que a gente não pode nada, e que tudo que a gente faz não tem valor nenhum, né? Jesus. Mas Ele nos mostra que não, que nós somos armas poderosas na mão dEle, e que através dEle a gente alcança muitas vidas, mesmo na nossa oração em silêncio, dentro da nossa casa, sem estar impondo a mão, mas Ele está usando a gente nesse momento, cada uma de nós, né? E para isso Ele está nos batendo com a gente mesmo, assim, nos rachando e mostrando que não é essas mentiradas todas aí. Nós somos o que Ele diz que nós somos filhas, que nós somos Aleluia. guerreiras, corajosas, ousadas. Glória a Deus. Eu agradeço pela vida de cada uma. Deus abençoe, meninas. Amém. Fábio, me permita, eu queria agradecer muito pela vida da Cris,
Isidoro, Cristiane Isidoro, porque ela me convidou para entrar nesse grupo e glória a Deus que eu não neguei, falei, porque poderia falar, não, imagina, tropa de elite, quem sou eu? Falei, tá, tropa de elite, né? E assim, foi por ímpeto, eu só agradeci, falei, legal, vamos ver. Então, eu quero agradecer muito a vida da Cris, eu tenho orado muito por ela, e que Deus abençoe poderosamente a vida e a família dela, e eu vejo o quanto ela tem buscado, e ela tem me carregado junto, sabe, também. Isso é muito lindo de ver, o amor que a Cris tem pela minha vida também, e com todos os problemas que todo mundo tem, né, e ela também tem, com certeza, tá, me carrega junto, ora por mim. Eu falei, ainda vou chegar a esse nível. Mas eu quero muito agradecer a tua vida, Cris. Te amo muito, que Deus abençoe tua vida poderosamente. E de todas vocês também, muito grata. Olha só, Amém, né? amém. Oi. Como é bonitinho Tropa de Elite, né? Porque ele tem esse nome tão forte, mas ele por dentro é tão lacinho, né? Tão cheio de amor. Eu entrei em janeiro, né? No Tropa de Elite. E a Jana entrou logo em seguida também ali. A gente entrou praticamente junto, né? E de lá para cá eu vejo o quanto todas foram transformadas. A Miriam, a Adri, a Sara, né? A Cris, a própria Vaninha, né? Que está falando aqui, a gente está vendo a transformação, a Janaína. E eu sou testemunha das coisas que a Jana tem falado, porque a gente é prima, né? E ela realmente era essa mulher tímida, jamais estaria na frente da câmera, jamais estaria falando as coisas que ela está falando, jamais estaria parada na reunião, ela estaria assim, faxinando a casa dela. Então, realmente, assim, eu vejo o Tropa de Elite como o arco que impulsiona a flecha, sabe, para ser lançada. E o quanto é importante a gente saber quem somos em Deus, né? Porque a gente vai tirando as casquinhas, né? As camadinhas da cebola, assim, e a gente vai dizendo, olha, nem era tão difícil mesmo. Porque não é que hoje nós somos uma pessoa assim, não, hoje a gente está entendendo que a gente sempre deveria ter sido. A gente é isso aqui, né? E ainda tá saindo camadinha ainda, né? Tá saindo camadinha, a gente sabe, até que a gente chegue à perfeição que Jesus quer que a gente chegue, né? Todos os dias. E isso é tão lindo, porque uma tá ajudando a outra, né? Tropa de Elite, ele transformou a minha vida. Ele tem transformado a minha vida todos os dias. Glória a Deus por esse grupo. Eu amo estar aqui. Eu vejo assim que não existe outro lugar que eu queira estar mais do que aqui. É a coisa mais linda para mim. A coisa mais linda. Obrigada, Fábio. Obrigada, pastora, por essa missão, esse propósito maravilhoso na tua vida. Que Deus abençoe poderosamente todos os dias da sua vida. Amém, amém, amém. Meu Deus do céu. Nunca em 1 milhão de anos eu ia imaginar algo tão poderoso estar acontecendo. Nunca. Jamais eu imaginaria algo. E veja bem, meninas, eu tenho minhas lutas também, mas elas não são fortes o suficiente para me parar. Nada vai me parar. Eu costumo orar, e eu vou confessar a vocês, eu costumo orar assim, eu sou tanque de guerra do Senhor. Nada me para. Nada. Não é que eu não tenha sentimentos, eu tenho sim. Eu tenho sentimentos e tenho emoções, mas eu peço todos os dias, me ajuda. Me ajuda a atravessar esse dia. Porque eu vou gastar todos os meus dias para o meu Senhor. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei. Ore sim. Sou tanque de guerra, nada pode me parar. E quem me conhece mais intimamente sabe que eu tenho algumas lutas, né? Mas, ok. Paulo também tinha um espinho na carne.
e olha tudo que ele fez. E eu vou seguir em frente. E eu convido todas vocês a seguirem em frente também. Nós todas juntas somos algo que ninguém consegue segurar. Josué, eu aconselho a quem não leu Josué, leia Josué, o livro de Josué. Josué ensina que nada pode nos deter, nada pode nos resistir, nada. Nós temos que comer Josué, porque ensina quem somos, nós estamos conquistando algo, nós estamos construindo algo. E nós temos que perseguir nisso. Amém, minhas irmãs? Amém? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Não? Tudo certo? Tá tudo certo? Ok, então. Eu vou pedir para a Jana, nossa querida prima, orar por nós para encerrar essa reunião, querida. Papai Peraí que querido, a pastora Evelyn quer falar alguma coisa que vocês não estão vendo.